noite, uma ótima noite para você que está em casa. Boa noite, Robson. Boa noite, Mariana. Boa noite de casa. A partir de agora, começando o Sociedade Questão, trazendo informações que vão agregar, claro, a tua semana, com muitas e muitas outras informações para você hoje. Hoje, nessa segunda-feira, dia 18 de junho, infelizmente, o apóstolo César Augusto, ele já voltou de viagem, mas não pôde estar aqui conosco ainda neste programa, mas na semana que vem, ele vai estar aqui com a gente, trazendo um programa para você e toda a sua família, porque aqui no Sociedade Questão e na Fonte TV, todos os programas, você e toda a sua família pode se sentar no sofá para assistir e ficar bem informado, porque aqui também você participa ligando para dar sua opinião, para fazer a sua pergunta para os nossos entrevistados e também para concorrer aos prêmios, não é isso, Robson? Exatamente. Por falar em prêmios, Mariana, nós temos uma novidade para você de casa. A partir de semana que vem, nós vamos sortear para você todas as segundas-feiras aqui no Sociedade Questão um prêmio novo, um prêmio exclusivo que você vai gostar, pode ter certeza disso. É isso mesmo, e tem pergunta. Porque antes a gente sorteava uma vez por mês um super prêmio para você, mas os super prêmios vão ser toda semana agora, toda segunda-feira para você. Isso para presentear você que está sempre, toda segunda-feira aqui conosco, você e toda a sua família. Mas você tem que participar da nossa enquete. Na segunda-feira que vem, esse tablet lindo, maravilhoso, que você vai levar para casa. E a pergunta de hoje qual é? Olha só, para você que está em casa, você pode ligar agora no 84010508 para concorrer ao tablet que a gente mostrou para você e responder. Você acha que a Elise Matsunaga planejou a morte de Marcos Matsunaga, ele que é o diretor da IOC? O que você acha? 84010508, pelo e-mail você também participa, Sociedade em Questão, @redefonte.com e pelo Twitter, @Sociedade em Questão, tá valendo para você concorrer a prêmios. Não esquece de deixar o nome completo e o telefone de onde você fala, tá bom? Isso mesmo. E hoje, no programa de hoje, no Sociedade em Questão, nós vamos falar sobre o perfil de assassinos como a Elise, que matou e esquartejou o marido, Marcos Matsunaga. E vamos falar também sobre as discussões do Rio+20, como preservar as riquezas naturais como crescimento econômico. E você sabe se alimentar bem? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Sabe o que você deve comer diariamente para manter a forma e a saúde? Vamos tratar desse tema também aqui no Sociedade Questão. E para encerrar a noite, música e música boa, com o grupo musical Cartola do Mussum. Tudo isso agora no Sociedade Questão, que já está no ar para você. Trazendo um assunto interessante para você agora no Sociedade Questão, a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, completa hoje o 6º dia. O Brasil assumiu o comando das negociações para chegar a um consenso sobre o texto final da conferência, que deve ser finalizado ainda esta noite. Bom, e vamos saber o que tudo isso significa, o que uma conferência como essa, o que ela significa para o nosso país, para o mundo inteiro, o que tem sido discutido em uma conferência como essa, para você se situar, porque muitas vezes você está em casa, vê nos noticiários, Rio+20 está falando sobre lixo, está falando sobre ecologia, desenvolvimento sustentável, mas você não sabe na realidade o que isso pode resultar, não é mesmo? E a gente vai falar sobre esse assunto com o Fausto Nomura, ele é coordenador do curso de Ecologia da Universidade Federal de Goiás, vai conversar conosco. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Também recebemos o Wellington Rodrigues, ele é economista, conversa também com a gente sobre esse assunto. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, professor, Rio+20, né? O Brasil está sediando esse evento, essa conferência, que tem um nome comprido, né, para o desenvolvimento, mas o que isso que hoje está chegando no final, né, nesse texto, o texto final deve ser finalizado hoje, nessa redundância toda que eu fiz, o que isso significa para o mundo, um evento como esse? Boa noite. Bom, na minha análise, né, bem simplória, né, de quem está bem longe lá do Rio de Janeiro, né, ele pode significar a visão ou como o mundo vai querer lidar com essas questões ambientais, ou o papel que essas questões ambientais vão ter no cotidiano das pessoas, né? Então, o meio ambiente, ele é importante ou não, né? Basicamente é isso que eles estão querendo sair com uma resposta de lá. Ainda mais numa época, né, que a gente viu uma crise econômica mundial, então a gente está vendo esse conflito bem evidente aí, né, entre lá nessa Rio+20, existe esse conflito bem evidente entre as questões econômicas e as questões ambientais, e é algo que a gente viveu também aqui até pouco tempo
em função aí da nossa reforma do Código Florestal, né, que até hoje não acabou ainda. Bom, esse texto final tem várias polêmicas em relação à produção desse texto final, né? Esse conceito de economia verde é um desses entraves. O senhor pode me explicar o que seria essa economia verde? A economia verde seria um jeito da gente ter de criar um mecanismo econômico onde a gente leve as questões ambientais em considerações, né? Principalmente os recursos ambientais, o impacto que isso tem na vida das pessoas, etc. Então, é como consumir dentro do paradigma da sustentabilidade. Levando em consideração que a sustentabilidade é algo que a gente tem que fazer um planejamento futuro, né? Então, dentro desse paradigma da sustentabilidade, a gente quer consumir os recursos para hoje, mas disponibilizando ou dando a possibilidade para as próximas gerações também usufruírem desses mesmos recursos nos mesmos níveis que a gente tem hoje, tá? Então, não é algo como assim, vamos parar de consumir, ou vamos voltar a viver sem eletricidade, sem o nosso conforto, etc. Mas, na verdade, é uma mudança de como levar esse consumo e utilizar esses recursos para que a gente possa deixar também para as futuras gerações. Agora uma pergunta para o economista Wellington, que está aqui com a gente também, referente a essas riquezas naturais e também o crescimento econômico. É até possível fazer a união desses dois assuntos aí? Então, quando você observa, nós observamos no cenário Brasil, o Brasil ainda tem muita reserva natural, tem muita riqueza natural que ainda consegue conciliar com o crescimento econômico. Mas quando você parte para o mundo, você realmente você tem mais dificuldade, porque você pega a questão das grandes potências econômicas, elas acabam destruindo e já destruíram uma grande parte da sua riqueza natural, né? E então, ou seja, nós que ainda temos essa reserva, essa riqueza natural, e temos aqui como nosso caso aqui, que é a Amazônia, que é o grande pulmão do mundo, nós ainda conseguimos preservar isso aí. Ainda temos a questão do replantio de florestas, tá? Apesar de que ainda acabou de sair agora no IBGE um resultado de um estudo de que áreas ainda continuam sendo desmatadas no Brasil, mas quando você puxa para o mundo, você não vê, você vê toda uma destruição aí e associada a um crescimento econômico, um crescimento da produção industrial, acabando denegrindo a questão ambiental. Essa destruição da Mata Amazônia, por exemplo, ela não é algo alarmante, não é algo de se assustar, já que tem crescido, apesar de as últimas pesquisas terem apresentado um nível até moderado de desmatamento? A questão da Amazônia, ela continua sendo degradada até para a abertura de pastagens, mas ela tem um componente externo na questão da Amazônia que ele não fica em evidência, que lá é um grande polo de pesquisa internacional para a extração através das raízes das plantas, para a formulação de medicamento, tá? E também para a questão de alimentícia. Ou seja, isso não é falado, e é um assunto que deveria ser debatido, porque as grandes potências já destruíram lá e querem preservar aqui, porque aqui ainda encontra riqueza, ainda encontra um grande fator de pesquisa que vai gerar desenvolvimento para eles lá. Então eles acabam tentando preservar a Amazônia mais como um sentido de extrair riqueza que é nossa. Agora, você citou a questão das grandes potências mundiais, que são as que mais desmatam, são as que mais interferem no nosso ambiente de forma negativa, mas elas, né, Fausto, foram justamente elas que teriam que ter essa maior participação e teriam que, justamente por essa culpa toda, ter um interesse em preservar, elas não estiveram presentes nessa conferência, né? Esse é até um dos pontos polêmicos lá desse documento zero, esse documento que eles estão tentando fechar lá, né, que eles chamam da responsabilidade comum, porém diferenciada. Então, a lógica é que, como eles estão num processo de industrialização já há muito mais tempo, eles contribuíram muito em termos de quantidade, né, de poluentes que já foram emitidos aí na atmosfera, que contribuem aí com as mudanças climáticas, o desmatamento, como o Wellington chamou a atenção. Só que, entretanto, hoje eles consideram que esses países emergentes, do qual o Brasil também faz parte, apesar de a gente não ter a quantidade que esses países já emitiram de poluentes, a gente tem uma taxa muito alta de emissões.
né, não só o Brasil, mas todos os países aí que estão, os países emergentes, chamados países do BRIC, né, principalmente a China. Hoje a China é o principal poluidor do mundo, mas mesmo o Brasil tendo um sistema de produção de energia que é considerado aí extremamente sustentável, baseado em hidrelétricas, a gente é o quarto ou quinto maior emissor de gases de efeito estufa aí do mundo, né, em função da atividade industrial e também em função da nossa atividade agropastoria, baseada em desmatamento de florestas, etc, etc. Pois é, essa ausência deles prejudica de alguma forma e pode tornar um documento como esse inútil? Não inútil, mas o que eles têm criticado muito nesse documento aí da Rio+20 é que ele tem poucos mecanismos práticos, né? Como tem o mecanismo de desenvolvimento limpo, em outros protocolos que já foram firmados. Ele é mais norteador, mas ele carece de mecanismos efetivos para que a sustentabilidade possa ser aplicada no dia a dia das pessoas, né? E o Brasil até tem algumas experiências interessantes nesse sentido, mas em termos do documento final, se sair daqui, o ponto mais fraco é esse, né? Ele não tem uma aplicação. Ele é mais norteador do que ter componentes práticos, né? E a questão ambiental, na minha visão, e a gente conversando sobre isso, está sendo colocado a longo prazo, num pensamento de uma prática a longo prazo, como se a gente tivesse tempo de pensar nisso só lá para frente. Isso, né? Mais ou menos isso. É porque envolve um custo, né? Mudar o nosso paradigma social hoje, que a gente vive na economia, um capitalismo de consumo, por exemplo, como eles dizem, para um paradigma de desenvolvimento sustentável, né? Então tem um custo associado com o desenvolvimento industrial, os hábitos de consumo devem ser mudados e às vezes as pessoas não... Alguém tem que arcar com esses custos, inclusive de transferência tecnológica, de financiamento de novas iniciativas. E aí a ideia nesse documento é de formar um fundo, né, que seria milionário, multimilionário, mas não chegou a um acordo de quem financiaria, de onde viriam as partes, né, para se propor um mecanismo mais eficiente em função disso. Então, mas essa questão é urgente, né? Acho que não tem nenhum país lá da ONU que discute, se não mas o que não fecha é a conta, né? Quem que vai pagar, quem que vai promover essas alterações, né? Eu acho que a maior polêmica em função dessa crise global está nisso. Certo. O Wellington, a questão de dinheiro, né? Se fala muitos milhões e bilhões para cuidar desse meio ambiente. Existem aqueles países que não quiseram participar desse evento. Existe alguma penalidade para esses países ou vai ficar por isso mesmo? Como é que funciona isso? Não existe uma penalidade, até porque para haver penalidade ele tem que ter assinado o protocolo, o tratado, e isso não aconteceu, inclusive, no protocolo de Kyoto, que está vencendo agora no final do ano. Tá, até por isso que estão realizando a Rio+20. Porque, como China e Estados Unidos, que são os maiores poluidores, não assinaram esse tratado, também não há como ter punição. E da mesma forma, não se tem uma expectativa. Os Estados Unidos já não participaram agora da Rio+20. A China veio através de representantes, mas não vieram também a Inglaterra e a Alemanha. Então, ou seja, não se tem muita esperança que isso vá refletir lá na frente. Então, você já sabe que não tem como haver punição, e até porque, como diz o Fausto aqui, qualquer mudança na questão das estratégias desses países em relação a diminuir o seu grau de competitividade e aumentar a sua produção industrial, leva, consequentemente, a uma mudança no seu padrão de produção e consumo. No caso da China, por exemplo, a China, a energia lá, a base é carvão. Tá? Então, ele tem que mudar toda a sua matriz energética para poder se adaptar a menor emissão de gás carbônico, emissão de poluição ambiental, né? A questão da produção de veículos no mundo, tá? Tudo tem que mudar para combustível natural, combustível menos poluente, né? Então, você sair da matriz energética à base de petróleo e partir para uma energia à base de etanol ou similar, né? Então, muda todo o sistema de produção. Então, não é um negócio simples, tá? É possível imaginar que um dia isso possa acontecer, assim, que a economia
e tudo que engloba o desenvolvimento de um país, de uma nação, seja aliado do desenvolvimento também ambiental? Começa aqui em cada cidadão. Essa mudança é uma mudança de cultura. Para nós chegarmos até isso aí, tem que começar aqui no ensino fundamental, dentro de casa. É uma mudança de cultura, de você começar a rejeitar produtos e serviços que são agressores ao meio ambiente. É uma mudança de cultura de você não jogar lixo pela janela do carro, né? E você também começar a organizar o seu lixo em casa, né? Então, tem toda uma questão de mudança de cultura, de paradigma, de comportamento, para que, a hora que você começar a rejeitar, por exemplo, veículos a gasolina, e só compra veículos, a sociedade começa a comprar só veículo movido a energia etanol ou outros derivados, né? Isso aí vai fazer com que a indústria venha fazer essa mudança na matriz. É o que está acontecendo hoje, né? Porque a venda de automóveis flex, tanto no etanol quanto na gasolina, tem saído muito, tem crescido muito esse comércio aqui, Exatamente. Principalmente no Brasil. Agora, a tua pergunta para o Fausto ali, que não quer calar. Falta políticas públicas de incentivo para a preservação do meio ambiente? Fausto, o que você acha? Eu não diria que faltariam políticas, né? Até porque a legislação ambiental do Brasil ela é muito moderna, né? Então ela é uma que ela até serve de base para outros países, né? Então o principal mecanismo de desenvolvimento sustentável no Brasil são as políticas públicas, né? Poucas empresas desenvolvem, né, políticas por conta própria, e a maior parte delas são as grandes empresas. Então o nosso sistema de licenciamento ambiental, por exemplo, ele é pensado em termos de desenvolvimento sustentável. Então é uma maneira que a gente tem de embutir no custo desses grandes empreendimentos o custo ambiental, né? O custo dos possíveis impactos ambientais ali que o empreendimento vai ocasionar, desde hidrelétricas, pavimentação de rodovias, etc. Isso tudo acaba sendo embutido um pouco no custo. Então o Brasil ele tem migrado mais para essa questão do paradigma de desenvolvimento sustentável, mas por força de lei, né? Como a gente diz, né? Em função desse processo de licenciamento ambiental. Por isso que eu destaco que essa mudança do Código Florestal, né, vem na contramão, né, desse desenvolvimento sustentável. Tanto que um dos principais artigos que foram atacados, né, nesse novo Código Florestal era o seu artigo 1º, que colocava todos os princípios norteadores para o Código Florestal, inclusive o desenvolvimento sustentável. Certo. Ainda sobre este assunto, olha, um dos maiores problemas ambientais do Brasil é a falta de destinação adequada para o lixo. Apenas metade das cidades do país conta com aterros sanitários, que impedem a contaminação do solo e da água. Na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, bem perto das discussões da Rio+20, lixões poluem o ambiente e ameaçam a saúde da população. Bom, aí está um assunto que a gente vem discutindo há muito tempo. Existem, como a gente viu na matéria, alguns poucos exemplos, 2 exemplos de situações de cidades que estão fazendo o seu dever de casa e que estão tendo essa conscientização ambiental. Mas, como a gente disse, esse é um dos principais problemas, e até o Robson estava falando que apenas metade das cidades do país contam com aterros sanitários. A maioria delas tem esse lixão de gramacho, como você viu, que ainda está sendo utilizado no Rio de Janeiro. Essa é uma discussão... a gente imaginar que hoje, num país como o nosso, que graças a Deus hoje está com uma repercussão boa lá fora, a gente ainda ter mais a metade das cidades do país com esse tipo de situação que a gente viu, é trágico, né? É vergonhoso. Para falar o mínimo, né? Sim. Nem deveria acontecer mais esse tipo de coisa. Mas isso reflete uma característica, eu acho, dos nossos tomadores de decisão, aí, dos políticos, né? Falta capacidade de planejamento, né? Então, o que fazer com esse lixo, como utilizar isso nas cidades, então como a gente vai lidar com essa questão urbana, né? A questão de planejamento urbano principalmente. Então, basicamente é uma questão de planejamento, as ferramentas existem, né? Então a reportagem mostrou lá o aproveitamento do metano, né? Então inclusive esses aterros eles podem gerar dividendos, podem gerar lucros para as cidades, pode ser explorado, né, pela iniciativa privada. Então falta
planejamento e um quê de empreendedorismo também, eu acho, da nossa sociedade, né? A gente ficou muito tempo sobre uma política estatal e é difícil a gente fazer essa migração também por completo. Agora, Fausto, o Wellington estava falando uma situação interessante, que para a gente mudar toda essa situação, e a gente imagina que para terem políticas públicas e para que tudo mude, para que a gente consiga ver a economia ser aliada ao desenvolvimento sustentável, a gente depende de políticos. Claro, a gente depende disso. Mas ele falou uma questão interessante que isso vai influenciar na vida da gente. E que cada um fazendo o seu papel pode mudar essa situação sim lá na frente. Claro que cada um vai contribuir de uma forma pequena, mas isso pode refletir de uma forma mais significativa. Existem opiniões divergentes nesse aspecto, né? Porque o maior poluidor hoje é a atividade industrial, né? Não necessariamente o consumo doméstico, né? Mas sim o consumo industrial. Então eles poluem em uma escala muito ampla, né? E se a gente pensar que muitas vezes isso que é produzido não é consumido localmente, pode ser exportado, vai ser consumido por outras localidades, então como mudar globalmente isso, né? Só para a gente ter uma ideia, muitas pessoas têm essa ideia de que querem passar para uma sociedade sustentável, mas elas não querem arcar com custo. A gente tem um exemplo lá de São Paulo e das sacolinhas dos supermercados, né, que lá em São Paulo eles proibiram, por uma lei municipal, distribuir sacolinhas nos supermercados. Só que as pessoas ou têm que levar de casa, ou teriam que pagar 10 centavos a mais para ter as sacolinhas que são biodegradáveis lá. E a sociedade lá em São Paulo teve uma resistência enorme, né? Então, existe um custo com essa mudança, né? Então, produtos que não agridem o meio ambiente são mais caros. E uma sociedade que vive em condições como essa que a gente viu, né? Das pessoas lá no lixão de Gramacho, qual é a capacidade que elas têm para arcar com esse custo, né? Então, por isso que o desenvolvimento sustentável ele passa também por uma mudança econômica. As pessoas têm que ter acesso a salários de qualidade, a dinheiro de qualidade para poder fazer opção pelo desenvolvimento sustentável, né? Não é algo que se implementa simplesmente, né? Certo. Wellington, a gente viu um exemplo, achei muito interessante lá de Belo Horizonte. Aquele exemplo citado na matéria de colocar, gera um custo muito alto para fazer aquela espécie de modelo para se tornar o lixo em brita, em alguma coisa que a gente pode reutilizar novamente? Olha, mas gera custo, gera, mas é uma situação que precisa... Tem financiamento público para isso. Esse custo ele pode ser financiado. E são atitudes que precisam ser tomadas, porque o que os prefeitos não conseguem fazer é planejamento para poder tratar o lixo na ponta. Tá? Então, como o Fausto falou, o lixo maior é a questão do lixo industrial. Mas você tem mecanismos de como tratar esse lixo a partir do que ele sai da indústria. Desde a emissão de gases até a questão do lixo na sua destinação final. Mas é possível você tratar isso aí, desde que você consiga, com o planejamento a partir daquilo que chega lá na residência, que vai ou seja, o simples lixo jogado na rua que desce para os córregos, uma garrafinha de PET que desce para os córregos, é suficiente para poder entupir bueiro e causar vários problemas de inundação. E aquele lixo ali, ele leva mais de 100 anos para poder se exaurir. Tá? Então, mas é preciso começar, a questão do tratamento do lixo no sentido global, eu acredito, viu, Fausto, que ele tem que partir do local. Tem que partir através das redes sociais, de uma pressão popular para que os prefeitos façam uso desse planejamento, desse financiamento público para poder tratar a questão do lixo. Tá ótimo. Nós conversamos com o Fausto Nomura, ele é coordenador do curso de Ecologia da Universidade Federal de Goiás. Obrigada pela sua participação. Isso. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Também com o Wellington Rodrigues, ele é economista, também nos ajudou aqui nesse bate-papo. Obrigada. Viu? Tá bom, obrigado. Nós é que agradecemos, então, em nome do Conselho Regional de Economia. Obrigado. Certo, e o Sociedade em Questão volta daqui a pouco trazendo mais informações para você. Não sai daí.
não se fala em outra coisa na imprensa, né? Um crime bárbaro que assustou o país. Há menos de um mês, um crime cometido na Grande São Paulo chamou a atenção dos brasileiros. Tanto pela forma como aconteceu, envolvendo traições e discussões, quanto pela frieza da assassina que atirou no marido e logo após o esquartejou. O que todo mundo tem feito nos últimos dias é tentar entender realmente o porquê de tanta crueldade, de tanta frieza numa situação como essa. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o Orion Tadeu de Amorim. Ele é coordenador do Núcleo de Psicologia Forense da Junta Médica do Tribunal de Justiça. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, como a gente estava comentando, né? Difícil de entender. É possível explicar, é claro, o senhor não acompanhou de perto, não tem como dar a sua avaliação a respeito especificamente desse caso, mas é possível dizer que uma pessoa como essa, traçar um perfil de uma pessoa como essa, que comete uma situação como essa? Bem, em primeiro lugar, é um caso que a gente tem informação pela mídia, né? E é um caso distante. E para que nós possamos fazer algum tipo de apontamento ou poder explicar melhor o comportamento desta pessoa, evidentemente que exige um estudo mais aprofundado, não é? Um estudo mais minucioso, não é? Que desembocaria, no caso, através de uma perícia forense, que envolve um exame de insanidade mental, com os exames complementares e etc. Então, a gente que está à distância, não é, o distante do caso, nós tomamos o cuidado para não fazermos nenhum tipo de afirmação ou de algum diagnóstico sem poder, não estando analisando diretamente o caso, não é? Evidentemente que um perfil pode ser traçado, mas esse perfil tem que ser traçado com cuidado. Deve entender melhor este contexto, não é? De forma como que este crime ocorrera e entender também o funcionamento psíquico, principalmente no caso da ré, não é? Entender como que funciona o mundo psíquico dessa pessoa, entender a história de vida dessa pessoa, não é? Compreendendo também desde os primórdios, né, da vida intrauterina e no pós-parto, até o presente momento, quer dizer, entender a caminhada de vida desta pessoa até o momento deste fato. Agora, a gente tem uma situação que ela matou o marido com um tiro na cabeça, né? Matou o marido e depois, horas depois, esquartejou o marido, colocou dentro de sacos plásticos, limpou a cena do crime, jogou as partes em locais diferentes. Uma pessoa, para cometer um assassinato como esse e logo após esquartejar o corpo de alguém, apenas o fato de estar com raiva da outra pessoa possibilita a pessoa fazer isso, ou a pessoa que comete uma atrocidade dessa, ela tem algum problema? Bom, é uma circunstância, não é? Um crime que no primeiro momento se ouviu muito pela mídia que seria um crime passional, né? Um crime passional, ele é carregado de quê? De emoções, né? O indivíduo que comete um crime nessas circunstâncias, acontece em situação muito episódica, de descontrole, né? Pessoas com dificuldade de lidar com perdas e frustrações, né? Pessoas com dificuldade de controlar os impulsos e que num dado momento, diante da iminência de uma perda, de um rompimento, pode ter uma atitude passional e cometer um crime desta ordem. Evidentemente que
que o crime passional, pelo menos dentro da minha experiência, não vai mais do que isso, não é? Este caso foge um pouco da passionalidade do momento em que esta pessoa, né, esquarteja a vítima. E aí estamos de frente de uma situação que envolve uma frieza maior de quem o faz. Mesmo porque ela esperou várias horas para fazer isso, né? Sim. Então, quer dizer, a gente não percebe, evidentemente, uma premeditação para o acontecimento do caso, neste caso específico. Mas a gente percebe que, pós o fato, né, se houve uma descarga emocional, um desentendimento, etc., etc., e acaba culminando com o assassinato desta pessoa. Quer dizer, a sequência disso é que nós deparamos com comportamentos que fogem um pouco do esperado no que se refere a crimes passionais. Quer dizer, para que esta pessoa continuasse a esse procedimento pós o homicídio, esquartejando parte por parte, quer dizer, uma pessoa que tinha conhecimento, me parece, quais os caminhos ou por onde ela poderia fazê-lo com mais facilidade, neste momento ela já teve uma frieza para fazê-lo, né? Fazê-lo esquartejar, preparar uma fuga, colocar, né, os restos mortais, enfim, as partes do corpo desta pessoa e esconder o cadáver. Então, evidentemente, que nós estamos de frente de um caso, não é, que envolve traços de personalidade, que envolve algo mais que deve ser melhor compreendido, porque ela tem toda uma frieza, ela tem toda uma capacidade de, inclusive, um conhecimento técnico para fazer um esquartejamento. Muita gente fala que só te cortando rapidinho, Robson, que algumas pessoas, lógico, acontece uma situação como essa, existem várias opiniões e levanta diversas situações e questionamentos. E de que ela teria, que o perfil psicológico dela seria de uma pessoa realmente que tem um transtorno psicológico e que seria um psicopata, teria traços de psicopatia. Isso pode ser? Bom, eu tenho nesse momento uma reserva para poder dizê-lo, não é? Transtorno de personalidade do tipo psicopata exige, não é, um estudo, vamos dizer, bem aprofundado, bem direcionado, observando a história de vida dessa pessoa, com desvios de conduta que vem vindo ao longo dos anos, e esses desvios aparecendo com mais intensidade na adolescência, etc., etc., que pudesse configurar no momento, quer dizer, na fase adulta, com um comportamento mais exacerbado, não é? Nós estamos diante de um caso que aqui eu tenho cuidado em não fazer um diagnóstico ou afirmando de que esta pessoa teria um transtorno de personalidade do tipo psicopata. Certo. O senhor fala desse transtorno aí, porque realmente para averiguar, para fazer toda a análise desse processo, teria então que fazer, coordenador, todo um histórico, toda uma retrospectiva da vida de Elise, para saber se ela se encaixa nesse perfil psíquico? Sim, porque na verdade, quando nós estamos diante de algum caso e que se levanta suspeita de que este indivíduo teria um transtorno de personalidade, essa pessoa, normalmente, ela vai ser submetida a uma avaliação, que nós chamamos de uma perícia judicial forense de ordem criminal. Quer dizer, esta avaliação vai envolver uma visão mais ou menos multidisciplinar
Quer dizer, psiquiatria e psicologia. Então, no primeiro momento, essa pessoa será avaliada, examinada por um psiquiatra. Depois, ela vem para o exame complementar, que seria o psicodiagnóstico, em que normalmente, pelo menos o nosso sistema de avaliação de perícia aqui em Goiânia, no Poder Judiciário, é feito dessa forma. Primeiramente, se é um exame de insanidade mental, vai para a psiquiatria. A psiquiatria, então, solicita o exame complementar. O psiquiatra fica um tempo um pouco menor. Nós ficamos, então, 3 manhãs ou 3 tardes com a pessoa. Então, esse exame complementar feito pelo psicólogo, perito, que tem formação para isso, para atuar especificamente nesta área forense, ele vai, primeiramente, fazer um estudo dos autos, minuciosamente, tanto o psicólogo como o psiquiatra, para depois começar a perícia. Então, na avaliação psicológica, essa pessoa vai, então, passar por uma entrevista semi-estruturada, né, para se compreender a história de vida dessa pessoa, que ela vai contar através de um questionário, enfim, e uma entrevista também com alguém da família, normalmente a mãe, etc, etc. Depois entramos com uma bateria de testes psicológicos, né? Alguns específicos, que são testes de personalidade, e hoje existe também um instrumento, um checklist, que é a escala Hare, que é o PCLR, que é nós chamamos de um instrumento, né, que é para detectar transtorno de personalidade do tipo psicopata. Então, quer dizer, esta avaliação, esse estudo é um estudo minucioso, em que envolve psiquiatra e psicólogos, né, para ver se este indivíduo preenche critério para um transtorno de personalidade. Por que é importante a história de vida? A história de vida é importante para qualquer pessoa que esteja sendo submetida a alguma avaliação, que esteja respondendo por algum processo criminal e que venha a ser submetida a uma perícia. Porque a história de vida nos conta como que essa pessoa transitou ao longo da vida no que se refere aos próprios desvios de conduta. Se estes sinais de um transtorno de personalidade já vinham sendo dados lá atrás. Agora, desde a infância, adolescência, juventude madura, fase adulta, etc. Agora, o advogado da Elise, ele justifica, se é que tem como justificar isso, a defesa é baseada em quê? Que ela, durante os 2 anos, cerca de 2 anos que ficou com ele, era humilhada constantemente, era rebaixada constantemente, porque ele conheceu ela num site de relacionamento, ela era uma garota de programa, e ele dizia o tempo todo que ia mandar ela para o lixo de onde tirou ela, que a família dela era isso, enfim, denegrindo a família, denegrindo ela, dizendo que se ela saísse, ela não iria ficar com a filha. E esse tipo de ataque dia a dia, se for justificar, não justificaria uma atitude como essa, porque se a gente for parar para pensar em que todas as mulheres que forem humilhadas pelos maridos, forem resolver matar e esquartejar o marido, a gente não vai ter mais ninguém aqui, porque principalmente aqui em Goiás, os casos são enormes aqui, né? Sim. Então não justificaria isso? Não, eu acho que, porque na verdade... Ou depende, então, só cortando o senhor, dessa personalidade da pessoa em lidar com isso? Existe essa você muito bem colocou, porque na verdade é o seguinte, o sofrimento, né, existem 1000 maneiras para você livrar desse sofrimento, né? Principalmente no mundo moderno e pós-moderno, né? Então, se a pessoa se submete a um sofrimento, né, esse sofrimento, num dado momento, ele, quer dizer, torna-se insuportável para aquela pessoa num dado momento, ela pode vir até ter uma atitude mais drástica, pode ter uma atitude mais violenta,
no momento em que ela pode estar sendo também ser viciada, humilhada, etc. Coordenador, em relação a essa atitude que a gente está conversando aqui, o fato dela, na sua experiência, na verdade, deixa eu trazer até um esclarecimento para a gente, para o telespectador também, na sua experiência, o fato dela ter esquartejado o marido, isso seria para queima de arquivo, para sumir com o corpo, ou realmente um ato psíquico dela? De raiva também. Olha, assim, seria uma inferência de minha parte dizer qualquer coisa nesse sentido. Qual seria a intenção dessa pessoa, não é? Porque quando você vê a movimentação dela depois de esquartejá-lo, qual foi o objetivo dela? Não é? Quer dizer, a ocultação desse cadáver, a ocultação do crime. Ela não teve uma atitude passional e de repente foi ao telefone e ligou. Outro dia, acho que a mídia mostra um crime aí, não sei aonde, em que o sujeito mata a esposa, ele pega o orelhão e liga para a própria polícia. Quer dizer, um caso, achei interessante isso. Ou se é numa situação, foi uma atitude intempestiva, atirou e se desespera e foge, ou então chama alguém ou tenta socorrer de alguma forma, né? Sequestro emocional. Ela fez, eu fiz isso. Ela teve mais de 10 horas em que esperou, o corpo estava lá dentro de casa, ela esperou todo esse tempo, teve, pela experiência dela como técnica de enfermagem e enfermeira, em saber onde deveria cortar, inclusive foi foi monstruoso, porque a gente viu da forma com que foi feito, até o bonequinho no jornal, cortou os joelhos, a cabeça, a coluna, ela teve essa frieza de quebrar a coluna da pessoa, quer dizer, ela teve mais de 4 horas para fazer tudo isso. Aí a gente fica imaginando assim, o senhor com uma experiência de lidar com pessoas, inclusive violentas, que a gente vê todos os dias, o que as pessoas em casa estão pensando, o que passa na cabeça de uma pessoa, o que pode estar passando, de acordo com a experiência que você ouvir desses bandidos, que o senhor já deve ter ouvido, o que passa naquele momento na mente da pessoa em passar 4 horas cortando um outro ser humano? O que passa na mente dessa pessoa? Olha, também é difícil responder pelo seguinte: cada qual vai ter uma justificativa para isso, não é? Cada qual tem um motivo de repente para isso. Não sei o que passa na cabeça da pessoa nesse momento. Nós tivemos casos aqui em Goiânia, bem como o caso do Mohamed, que esquarteja aquela inglesa, aquela jovem inglesa. Cara Burke. Isso. O objetivo dele era ocultar o crime. E ele faz o esquartejamento bem depois, no outro dia. Não é? E ele faz com o objetivo de ocultar o cadáver, enfim, de ocultar o crime. Né? O objetivo dele era esse, não era outro objetivo. Então, essa pergunta que você me fez, eu fiz ao Mohamed, quando ele foi avaliado por nós, e ele dizendo que estava esquartejando aquela moça depois, no outro dia. E na entrevista ele nos disse que aquela moça era como se fosse uma irmã dele, não é? Aí eu perguntei a ele o que ele sentiu naquele momento, depois, não é? Depois de tudo, ele começa a esquartejar esse cadáver de uma pessoa que ele tinha uma certa consideração, uma consideração de irmão, que é o que ele coloca. Então ele disse o seguinte, que ele lembrou que tinha esse corpo no outro dia. Aí ele resolveu puxar o corpo e esquartejá-lo. Começou com uma faca que não deu certo, foi e comprou outra. Desceu, deixou o corpo ali, foi e comprou outra faca que pudesse fazer melhor. Qual foi a reação dele ao fazer essa pergunta? O que ele sentiu, ele disse, olha, um defunto mal cheiroso e eu estava transpirando demais, insuportável. Quer dizer, foi essa a resposta que ele me deu. Quer dizer, então, o objetivo dele era se livrar daquela situação. E ali não era mais a irmã que ele considerava, né? Era algo que estava ali, né? Eu acho que essa irmã nunca existiu, né? Nunca houve essa consideração, não tem nem... até mesmo
porque ele preenche critério para um transtorno de personalidade psicopata. Não é no caso do Mohamed, igual o senhor está usando como exemplo, e da Elise, é provado que isso seria um distúrbio psicológico ou até algo de psicopatia também, né? Perfeitamente. Poderia haver uma reversão, uma cura para esse tipo de pessoa que comete um tipo de crime como esse? Olha, o transtorno de personalidade do tipo psicopata, eu pessoalmente, e acho que uma grande maioria de profissionais, etc., psiquiatras e psicólogos e neurologistas, não acreditam jamais numa recuperação desses indivíduos. São irrecuperáveis. São indivíduos de alta periculosidade, que são reincidentes no crime, tanto é que inclusive, o próprio Mohamed matou um companheiro de cela, e matará mais. E ele é uma pessoa, realmente, não sou psiquiatra, muito menos psicóloga, mas a gente, só de conversar com ele, a gente percebe que ele é uma pessoa que não tem remorso de nada, ele lida com a vida como se fosse nada. Não, matei, já estou preso mesmo, o que tem? Né? Foi que quando ele matou o companheiro, não, e se acontecer isso de novo, eu vou matar de novo. E não está nem aí. Totalmente vazio de culpa, né? Ele desconsidera o outro, ele usa o outro em função do seu próprio interesse, né? O humano, para ele, é algo que só tem serventia para atender os interesses dele. Agora, doutor, pra gente finalizar aqui. Pois não. Uma pessoa um psicopata, e a gente vai saber se a Elise tem esse transtorno mesmo ou não, esse problema ou não, mais para frente, porque os profissionais vão fazer esse trabalho. Ele nasce dessa forma, ou o histórico de vida dela faz com que ela se torne uma pessoa dessa forma? Bom, tem várias vertentes que defendem, vamos dizer, teorias diferentes, né? Existe uma vertente que defende exatamente algo que é congênito, que tem aí um fator psicogenético, né? Um comprometimento do funcionamento do lobo frontal, né? E que normalmente esses indivíduos já nascem com um potencial para desenvolver esse tipo de transtorno. Né? Evidentemente que a influência do meio pode ajudar. Agora, tem outras vertentes que fazem outros tipos de defesas e que defendem outras teorias, atribuindo só ao meio a influência familiar e tal. Eu já acho que o componente psicogenético é um fator importante, o comprometimento no funcionamento do lobo frontal, né? Eu considero esses aspectos também bastante relevantes para o desenvolvimento de um transtorno de personalidade. O que precisa ficar muito claro é que o psicopata, o transtorno, o indivíduo que traz em si um transtorno de personalidade, ele não é um doente mental, ele não é um louco, ele não é um esquizofrênico, ele tem uma perturbação da saúde mental. São indivíduos que sabem muito bem o que fazem, são pessoas que utilizam o outro em função dos seus interesses, são pessoas vazias de sentimento e teatrais, não é? Com capacidade de ludibriar, não é? De fabricar lágrimas. Então, são pessoas que não são doentes mentais. Daí essa grande confusão, é louco, é louco. Não, não é louco. O doente mental tem um comprometimento, tem uma patologia psíquica estrutural mental. Essa é uma perturbação da saúde mental. Ele sabia o que estava fazendo e sabia também das consequências, né? Com certeza que sim. Doutor Todos eles Orion sabem muito bem. Tadeu de Amorim, ele é coordenador do Núcleo de Psicologia Forense da Junta Médica do Tribunal de Justiça. Muito obrigado pela participação do senhor e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite.
agora nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos, a alimentação. Vamos saber como deve ser a alimentação diária para prevenir doenças com a nutricionista Potira Morena Benco e com o naturólogo Ediel Araújo. Boa noite, Ediel. Seja bem-vindo à Sociedade Olá, Questão. boa noite, Robson. Prazer estar aqui. Potira, bem-vinda. Obrigada. É um prazer realmente, Robson e Mariana, estarmos aqui. Obrigada pelo convite. Bom, quando a gente fala em ter uma saúde, ter mais anos de vida, uma vida mais, uma longevidade, a gente já se refere à nossa saúde, e a nossa saúde é a nossa alimentação, certo? Nossa saúde está na nossa alimentação. Quais são os principais inimigos da nossa saúde? Eu acho que também a gente pode começar falando de, se falamos em saúde, né, para se ter vida, e vida realmente com qualidade, com abundância, com alegria, realmente, a gente tem que pensar na alimentação. Eu acho que o colega aqui também pode e vai concordar com isso, que a gente tem que começar desde a infância. Então, a gente realmente, se queremos promover uma vida saudável, a gente tem que começar a trabalhar isso desde a infância. Melhor ainda, desde o útero materno. Então, a partir do momento que a gente pensa numa alimentação saudável, a gente pensa nela para uma vida toda e principalmente para formar o hábito correto. Então, a gente não tem como, nesse sentido, fugir de uma orientação geral que a gente tem que seguir durante toda a nossa vida, que é uma alimentação mais saudável possível, baseada nas frutas, nas hortaliças, nos alimentos integrais, nos alimentos orgânicos e com todos os outros fatores que vêm junto, com o estilo de vida e assim por diante. Tudo, então, que é contrário a isso, realmente é prejudicial. E a gente, na nutrição, a gente respeita muito os princípios mesmo da fisiologia do nosso organismo, que cada organismo tem uma realidade, ele tem uma composição, uma necessidade. Mas, estruturalmente falando, todos os nossos, a composição do nosso organismo vai precisar de proteína, de carboidrato, de lipídios e para isso as vitaminas, os minerais, para fazer com que isso tudo tenha o funcionamento correto e a composição do nosso organismo. Agora, Ediel, você é naturólogo. Isso, naturólogo. E o naturólogo faz o quê? O naturólogo utiliza os recursos da natureza, como a água, a própria alimentação, baseado na alimentação natural. Esse é o termo que nós utilizamos. O alimento, quanto mais natural, o alimento orgânico, o alimento funcional, ele utiliza então esses recursos para manter e restaurar a saúde. Dentro dos recursos naturais, nós temos a água, que é utilizada em forma da hidroterapia, que é um recurso terapêutico muito valioso. Temos a argiloterapia, que é utilizada de muitos anos, desde os egípcios. Eles já utilizavam a argila em forma de tratamento, usavam na medicina. E utilizamos recursos como minerais, que são os oligoelementos, que são os minerais e as vitaminas, também na manutenção e na recuperação da saúde. Então, os recursos naturais usados de forma técnico-científica é o que usa o naturólogo. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, porque tem uma pessoa já para participar aqui conosco por telefone. Vamos ver quem é. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É o Paulo, senhor Arthur Meirelles. Paulo? Sim. Paulo, seja bem-vindo. Qual a sua pergunta ou sua participação? Sim, realmente estou aqui para parabenizar o seu programa, as pessoas que estão aí falando sobre a saúde, realmente é válido, é uma coisa correta que estão dizendo. Mas eu quero deixar aqui a minha opinião também, a questão do saneamento básico, que faz parte do nosso dia a dia. E a nossa Goiânia, muitos setores deixam a desejar esse saneamento básico, que faz parte de uma boa saúde e também de uma boa educação da nossa população. É verdade. Obrigada pela sua participação. Bom, Ediel, você estava falando a respeito desse estilo de vida também. Pode se colocar como um estilo de vida? Hoje é um estilo de vida, Hoje, inclusive, está na moda. A medicina natural hoje faz-se por modismo, mas a medicina natural é algo muito antigo. O naturalismo, a naturologia é algo que existe desde a antiguidade. Antes de Cristo já se utilizava. Hipócrates, que é o pai da medicina, considerado o pai da medicina, ele já dizia o velho provérbio, que o teu alimento seja o teu remédio.
e que teu remédio seja teu alimento. Então o próprio Hipócrates, dentro da literatura, assim como Plínio, que era seu companheiro, eles já utilizavam esses recursos naturais, através, é claro, somente da observação e da aplicação empírica, somente prática, sem o conhecimento técnico-científico, mas já sabiam o resultado que isso trazia. Agora, Potira, quando a pessoa chega no consultório para ter a sua consulta com o nutricionista, especialmente com você, normalmente, qual é o perfil dessa pessoa? Então, infelizmente, a gente não tem como negar o que as estatísticas estão trazendo atualmente, né? Que é um percentual muito alto de sobrepeso e obesidade na nossa população em geral. E que envolve não só os adultos, né? Também temos as crianças nessa população aí com esse resultado realmente não favorável. E aí, a conduta normal de todo nutricionista, quando está diante de um paciente, o nosso intuito principal é entender e respeitar a lógica, a composição tanto familiar, social, cultural e fisiológica daquele paciente. E cada vez mais a gente está fazendo trabalhos não só com uma pessoa só da família, ou seja, um tratamento, um trabalho individual. É importante, a gente tem visto isso, e os estudos têm mostrado a importância do tratamento da família, do grupo, né, da questão toda social, envolvendo aquele indivíduo, aquela pessoa. Porque se a gente não conseguir fazer um trabalho dessa maneira, como que a gente vai hoje combater uma epidemia, né, que é resultado de uma alimentação que não foi feita corretamente desde a infância, de uma alimentação que hoje a gente tem toda a indústria de alimentos dificultando esse nosso trabalho, né? A gente precisa realmente respeitar toda a conjuntura daquele paciente e assim, mostrar dicas, metas, prioridades que devem ser mudadas, porque o objetivo é um só, é a saúde daquele paciente. E quando a gente está num perfil de sobrepeso e obesidade, não é o que a gente tem, porque a gente tem todas as outras patologias aí associadas que vão sim poder ser parte do histórico, ou às vezes até parte do histórico daquele paciente. Você citou algo interessante, Potira, falando sobre perfil, né? Vou citar exemplos, já falando sobre alimentação, já vou entrar no assunto. Por exemplo, na América do Norte usa-se pelo café da manhã, bacon com ovo frito. No Brasil já se usa leite com um pãozinho com manteiga, enfim, cultura diferente. Mas o que deve se comer no café da manhã, por exemplo? Então, a base, na verdade, é o equilíbrio. E o equilíbrio a gente consegue muito quando a gente começa a parar e observar as cores dos alimentos. Se a gente começar a observar a questão das cores ao longo do nosso dia, a gente vai perceber que, olha, se na parte da manhã, se eu usar um alaranjado que está ali no mamão ou na laranja, numa fruta, uso uma fonte de carboidrato, que aí é uma cor mais neutra, eu vou usar, às vezes, também o leite, que é uma cor mais neutra, mas aí eu vou poder, no período da manhã, numa colação entre o café da manhã e o almoço, fazer o uso de uma fruta mais vermelha, mas na verdade, a mesma orientação que serve para o café da manhã, ela vai servir para as outras refeições que vão compor ao longo do nosso dia. Se a gente conseguisse praticar a alimentação mais saudável possível, livre de resíduos químicos, livre também dos resíduos que são próprios da questão até de tecnologia e produção de alguns alimentos, que são os conservantes e tudo. Se a gente conseguir aliar o mais natural possível, com tudo colorido, aí a gente consegue sim ter uma alimentação com um aporte de vitaminas e minerais muito, muito importante. Agora, Ediel, você estava falando dessa alimentação natural. Sim. O que uma pessoa que opta por ter essa alimentação natural, então, como é que é essa alimentação dela? Quando nós falamos de alimentação natural, é uma alimentação mais integral possível. Então o arroz, por exemplo, o arroz polido, o arroz industrializado, é um arroz que ele foi desvitalizado, foi tirado os seus principais nutrientes, especialmente a fibra,
que hoje tem vários estudos que mostram que ela previne o câncer e várias doenças em decorrência do intestino que fica preso, cheio de toxinas, cheio de resíduos tóxicos. Então, trocando o arroz por um arroz parbolizado, que é o meio termo, ou arroz integral, é uma das formas que a pessoa começa a entrar no caminho dos alimentos naturais. Então, a redução da gordura saturada, por exemplo. Então, os brasileiros têm o hábito de utilizar muito churrasco. Então, é muita carne, muita gordura saturada. E fora é bom, a quantidade, né? E é maravilhoso, uma Nossa, picanha, menino, eu vou te falar. dá até água na boca. Só que, infelizmente, é um caminho que, aos domingos, geralmente a pessoa come 1 quilo de carne, cada pessoa. Então, 1 quilo de carne é um excesso de proteína que, aliado à gordura saturada, vai causar um dano no organismo, um dano profundo. O que é alimentação natural? Então, é evitar o uso da carne vermelha, especialmente da picanha, que é maravilhosa, e passar a utilizar mais carnes de fácil digestão, com menos resíduos tóxicos para o organismo, como a carne branca, por exemplo. Isso não quer dizer que a pessoa possa comer de vez em quando? Ou ela tem que abolir? Com toda certeza tem que ser flexível, né? Eu acredito que todo método que for radical demais, ele traz até prejuízo para a pessoa. Então, de vez em quando, tudo é permitido, né? De vez em quando. Mas para manter uma saúde equilibrada do ponto de vista natural, deve-se utilizar realmente o mais natural possível. Que é frutas e vegetais, o arroz integral ou parbolizado, a carne branca de preferência, e ter esse cuidado que é com a segurança alimentar, que é a higienização dos alimentos, o cuidado com os parasitas, né? Porque às vezes se prepara aquele churrasco, fica ali a mesa muito bonita. E aí vem um mosquitinho, vem uma mosca e aquele alimento fica fora da geladeira por muito tempo. Tudo isso são cuidados que se deve ter na alimentação natural. A gente vai falar daqui a pouco também sobre esses legumes e verduras também, como é que a gente faz para comer. Porque a gente tem uma pessoa para falar ao vivo conosco. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? É Neuza. Neuza, de onde você fala? É do Jardim do Bosco 2. Tá ótimo, seja bem-vinda. Qual a sua pergunta ou sua participação? Eu quero perguntar para nutricionista, meu esposo, ele tem mal de Alzheimer. E eu queria saber qual é a refeição certa de eu dar para ele à noite. Tá ótimo, obrigada pela participação. Neuza, obrigada também pela participação. E com uma visão como a dela, sabendo da necessidade, ou da patologia, ou da deficiência, procurar a informação correta. E realmente, Neuza, não tem como a gente fugir de uma orientação o mais saudável possível. Então, qualquer refeição que você vai oferecer, no caso, né, do teu esposo com mal de Alzheimer, a gente orienta para que seja, quando a gente fala livre de resíduos, então vamos evitar os enlatados, os embutidos, os industrializados em geral. Então, um hábito que a gente erroneamente perdeu ao longo dessa caminhada da nossa evolução, da cultura, né, da nossa alimentação, é aquela refeição básica e bem saudável, que é o arroz, preferencialmente o arroz integral, o feijão, aquela combinação, né, perfeita do arroz com feijão, garantindo aí um aporte dos carboidratos e aminoácidos essenciais que a gente precisa, e um legumezinho cozido, uma saladinha, e dá realmente a preferência, que eu concordo aqui com o nosso colega, que das carnes brancas, das carnes mais leves realmente. Então você precisa para o teu esposo, nesse momento do jantar ou da noite, uma refeição mais leve e o mais natural possível. Eu tenho uma pergunta para o Ediel interessante daqui a pouquinho, mas agora a gente vai ver quem está na linha para falar com a gente. Alô, boa noite. Oi? Com quem eu falo? Começando Sorro. Você fala de onde? Eu falo de Goiânia, setor Marista. Setor Marista. A sua participação, Alessandro, pode falar. Eu tenho uma pergunta e um convite, que amanhã eu vou estar aí no programa Meio-Dia, né? Eu sou cantor, nossa gente, Alessandro Solo, estou assistindo aqui. Aí me deu a curiosidade de perguntar o seguinte: a fibra da mexerica com a da laranja é a mesma coisa ou é diferente? Tem diferença? E sobre a granola também, só tem muita fibra, é a mesma coisa também? Ediel. A fibra da mexerica e da laranja são polissacarídeos não digeríveis, são celulose, então é a mesma coisa. São ricas em bioflavonoides, faz muito bem para a flora gastrointestinal, porque ajuda a limpar
funciona como uma vassourinha, portanto, ajuda a prevenir várias doenças como divertículo, prisão de ventre, né, as flatulências, então é excelente. Mas pode ser utilizado tanto um quanto o outro, é a mesma propriedade, a mesma forma. São frutas cítricas, todas elas são ricas em bioflavonoides e a celulose é o principal ingrediente da fibra. Bom, eu ouvi uma pessoa falando, não, eu estou fazendo uma dieta. O que você está fazendo? Ó, a partir além de diminuir a comida, a partir das 6 horas da tarde eu não como mais nada. Tá certo ou tá errado? Nada. Nada. Então, fica difícil. No máximo um suco, uma vitamina, comer nada. Aí entra a questão dos radicalismos e também, para a gente colocar uma afirmação dessa, não tem como a gente não perguntar qual é o horário que essa pessoa acorda, qual é o horário que ela vai dormir e quais as refeições que são feitas ao longo do dia, para a gente saber desses intervalos, dessas refeições, se é uma pessoa que, com certeza não é o caso, vai dormir 6h30 da tarde, 7 horas, né, da noite, aí já não vai. Então, a gente tem que tomar o cuidado que, dependendo, um organismo que está em equilíbrio, ou seja, que está sem nenhuma patologia, que o peso está o que a gente pode chamar do peso normal para a altura da pessoa, para a idade, tudo, ela realmente não pode ficar mais do que 2, 3 horas sem fazer nenhuma refeição. Então vamos fazer, quando tem uma linha que trabalha muito com o carboidrato, vamos então retirar o carboidrato, né, após as 18 horas, quando o objetivo é o emagrecimento. Por que tem linhas que trabalham assim e às vezes dá resultado? Porque o carboidrato basicamente é energia. Então se você trabalha com um paciente, um cliente, que após aquele horário ele tem uma atividade física muito leve, ou seja, muito baixa, ou vai ficar mais trabalhando no computador, uma atividade realmente mais sedentária, aí você pode trabalhar com outro aporte das frutas, das hortaliças, dos alimentos integrais aí, mas não tirar tudo. Zerar é perigoso então, né? É perigoso. Ediel, uma pergunta clara. Óleo ou azeite? Óleo e azeite, na verdade, são sinônimos, né? Porque o azeite... É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, pode-se utilizar tanto o azeite quanto o óleo. A diferença está no óleo que é extraído de forma na prensa fria e o óleo que é utilizado de forma cozida, né? Na prensa, de forma do cozimento. Então, ele satura um pouco. Mas tanto o azeite quanto o óleo, e hoje tem um mito muito grande que é de não usar óleo. Deve-se utilizar óleo, o organismo precisa de ácidos graxos essenciais, que são encontrados tanto no azeite quanto no óleo de soja, nesse óleo mais baratinho. Agora, nem precisa qual é mais comprar. Prejudicial para a saúde? O mais prejudicial é o óleo frito, seja ele qual for. Pode ser óleo de azeite oliva, azeite de oliva, não importa. Fritou, ele satura. Então torna-se prejudicial. Eu pode usar tanto um lá quanto em casa, Mariana, é mais ou menos assim, né? Vamos usar o azeite porque o óleo é prejudicial, vamos trocar. Vamos comer um ovo. Mito grande. Eu adoro ovo frito, então vamos fritar o ovo no azeite porque fica menos. Pois é, você está vendo menos perigoso. E infelizmente você está gastando mais porque está saturando o óleo que é muito mais caro e ele vai ficar saturado da mesma forma. Agora aqui para a gente poder fechar, queria que vocês se dividissem, tá? Em café da manhã, almoço, lanche e jantar. O que cada refeição a gente precisa comer, basicamente, uma pessoa precisa comer? Café da manhã. Tá, café da manhã. Realmente uma fonte de carboidrato, que o teu organismo saiu de um período longo de jejum, né, de jejum. Isso é o quê? Cita pra gente o que. Então, o pão, preferencialmente os pães integrais, né? Vamos tentar realmente aí deixar um pouco as farinhas brancas, né? Então a gente pode fazer uso do pão integral, também sim dos alimentos que são derivados do polvilho, né? Que vem aí da mandioca, a peta ou a tapioca. Pão de queijo não. Pão de queijo. Pode sim, pão de queijo. Pode. Você não vai eu tenho impressão quando a gente come pão de queijo, a gente engorda uns 3 quilos. Mas por que às vezes acontece? A gente pode trabalhar com a questão da porção, da quantidade que é o grande mal nessa questão.
É difícil a gente se contentar com um pão de queijo, 2 pães de queijo. Mas quando ele está bem quentinho, né? Bem quentinho ali, então... E quando é uma dúzia? É complicado, hein? Aí você já passou. Vamos voltar para o nosso cardápio aqui, então. Então, para fechar o café da manhã, então uma fonte de carboidrato, que aí vamos usar com moderação realmente, que vem o pão de queijo, que vem assim o pãozinho integral ou o pão francês. Nós na nutrição a gente trabalha também muito com a fonte realmente, né, dos leites e derivados para a fonte de cálcio, né, que na alimentação natural às vezes nem tanto, né, nem tanto trabalha-se com os leites e derivados, mas também pode se conciliar quando tem-se a opção, não, eu quero ter uma alimentação mais na linha realmente ou vegetariano, natural, assim por diante. Então você pode fazer uso das leguminosas. Então uma pasta de grão de bico, gente, é uma delícia para você rechear o pão. Sabe? Faz uma pasta de berinjela também, não tem problema. E não precisa comprar não, vai na internet, puxa uma receita e faz. Se você for comprar tudo isso, você vai ficar vai à falência. E o melhor é fazer mesmo. A gente está perdendo esse hábito, a gente tem que resgatar. Mas o atum não pode. Hã? O atum não pode. Não, pode. Pode o atum? Sabe? Não, mas olha só, você já preparou de manhã, você pode preparar o atum amassadinho. A minha filha fez isso na escola uma vez, eles fizeram um sanduíche natural com atum. É muito Rala bom. uma cenoura para você temperar ali, usa um pouquinho, fiozinho de azeite ali para temperar. Você recheou aquele pão teu, ou até mesmo o teu pão de queijo, realmente com um alimento que é extremamente saudável, é a fonte de proteína. Então, independentemente das várias refeições que você vai ter ao longo do dia, tem que ter sim. A gente na nutrição, a gente trabalha com a importância da proteína, quer seja a proteína vegetal ou a proteína animal, né? E também o carboidrato, os lipídios. E, gente, usem e abusem das frutas, das hortaliças. A gente tá comendo muito pouco fruta. Muito pouco verdura, e pensando também, vamos fazer esse consumo, mas o consumo consciente, preferindo os alimentos orgânicos e higienizando corretamente esses alimentos. Senão também não adianta nada. Ediel, o almoço. O almoço deve ser bem equilibrado, né? Então, na opinião da medicina natural, deve-se utilizar de preferência o arroz parbolizado ou arroz integral. As pessoas que não conseguirem usar arroz integral, usem parbolizado. Uma porção de arroz que deve ser em torno de 50% e 60%, o feijão para poder equilibrar, como já disse o nosso colega, os níveis de proteína. Feijão preto ou feijão O feijão que fica mais acessível, porque todos eles são ricos em aminoácidos, né, em grande quantidade. O preto tem um pouquinho mais de ferro, mas o outro tem também da mesma forma. O que ficar mais acessível, e sempre ter uma salada. As pessoas que podem usar a salada crua, devem ter sempre uma porção de salada crua. Se não puder usar, pelo menos uma saladinha cozida, né, uma cenourinha, e claro, ter a proteína. Para aqueles que têm a opção de ser vegetarianos, podem utilizar da soja. Então nós temos hoje a proteína vegetal texturizada, que ela imita, né, o aspecto da carne, e o sabor é agradável, é muito nutritivo. Mas para aqueles que não têm opção, essa opção de vegetarianismo, pode utilizar o frango ou o peixe de preferência. Então tem aí um almoço bem planejado. Pode agregar o azeite, ou mesmo óleo de soja, pode se colocar também na refeição, para agregar aí também energia, e um óleo que vai facilitar a circulação da pessoa, vai funcionar como um medicamento também. Ô Tiro, e o jantar? O que a gente deve comer? Então, o jantar, até como eu tinha citado antes, até para a Neuza, é importante a gente manter o mesmo equilíbrio, a mesma proporcionalidade que se tem no almoço, mas com a quantidade, ou seja, o porcionamento reduzido. Porque a gente trabalha em termos da oferta daquele alimento para aquela necessidade do organismo de cada pessoa. E quantas horas antes a gente tem que comer antes de dormir? Olha, o ideal mesmo, Mariana, é umas 2 horas antes, não mais do que isso. Porque se você demorar, vamos supor, eu jantei 9 horas, 9h30, eu já estou lá dormindo. Então, faz mal.
não dá tempo para o teu organismo fazer o processo de digestão e tudo. Às vezes a pessoa vai dormir mal, vai ficar desconfortável. Depois dessa entrevista eu vou ter que rever alguns conceitos. Com certeza, todos nós. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui, tá? Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Sociedade Questão volta daqui a pouco trazendo música bonita para você. Não sai daí. E agora a gente tem música, né? Você gosta de samba? Eu gosto, adoro. Muito? Muito demais. Eu nasci na terra do samba. Então, tá bom, a gente vai curtir agora Cartola do Samba aqui no Sociedade Questão. Cartola do Mussum. É do Mussum, rapaz. Cartola do Mussum. Falando em samba, né? Mas é samba, não é, gente? É samba. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Né? Igual você falou, Cartola do Mussum é uma referência que a gente tem. Vou deixar até o João falar aqui, que ele gosta muito de falar do Cartola e do Mussum. Explica pra nós o porquê disso, meu amigo. São dois grandes sambistas aí que existiram, né, no nosso Brasil, que é o ritmo mais brazuca que, assim, que eu considero, e muitos, eu acredito. Com certeza. E Cartola é uma homenagem ao Angenor de Oliveira, que tem o nome artístico Cartola, e o Antônio Carlos Bernardes, o Mussum. Então a gente colocou dois nomes de grandes sambistas homenageando aí. O interessante é como foi, assim, foi batizado, né? O grupo começou, não vou dizer por acaso, mas um acaso do destino. Vamos dizer assim, unir essas figuras aqui, ó. Que é um prazer estar tocando aí com o Marquinhos, com o Flavinho, né? Vamos apresentar o pessoal, isso, né? Aqui lá da ponta é o Flavinho, nosso percussionista, que também faz parte de um outro projeto, que é o Grupo Umbando, junto com o seu irmão Marquinhos, também, que é do grupo, os dois são irmãos, né? E nós convidamos eles um dia que nós tivemos uma proposta de substituir um grupo de samba famosíssimo aqui em Goiânia, no Copacabana Samba. E a parceria antiga, né? Vou citar. Nossa parceria aqui é desde criança, sempre tocamos juntos em outros projetos. Que bom. E aí nós convidamos eles para formar esse grupo e desde o dia 17 de dezembro, já completaram 6 meses ontem, nós estamos aí com o grupo Cartola do Mussum. E vamos ver no que deu então? Vamos ver o que deu. Vamos lá. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tem preconceito, mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. De um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. De um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Olha, recordação também, né? Isso, é Paulinho da Viola, né? Isso é bom demais. O Robson, você conhece? Eu conheço essas músicas antigas, todas elas. Porque tem 2 cantores dentro de casa e eu já sei. Gosta também de samba? Gosto demais, Nasceu eu gosto de samba, tudo. né? Eu gosto de todos os estilos de música. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Niterói. Mas o samba não tem... É do brasileiro, né? É do brasileiro. Não é nem do carioca. Assim, o nosso grupo também, além do samba, ele tem uma proposta bem irreverente. Que nós pegamos a linha do rock e faz uma versão samba. Então, além do MPB, do samba de raiz, partido alto, briga de galo, todos esses sambas que todos os brasileiros conhecem, gostam. Nós também pegamos o rock and roll, que está na nossa veia, né, que é a nossa parceria aqui,
e tocamos ele na versão samba. E aí como é que fica essa... Fica muito bom. Fica muito bom. Agora isso daí começou, tem pouco tempo ou não? Vocês começam... Você fala assim, essa mistura? Inclusive, tem até um grupo, nós não sabíamos disso, né? Conversando isso até com o João Vitor. Antes eu tinha um grupo que chamava Rock and Boy, e a gente sempre fazia esse rock em versão samba. Hoje tem né? o grupo que chama Sambô. Sambô que faz isso. Isso, mas a gente não sabia. Quando a gente começou, vamos fazer o... Quando até nós ensaiamos as primeiras vezes, que nós começamos a tirar músicas de Talking Heads, Blur, Radiohead, Coldplay. Até Coldplay é possível. É possível. Olha só. E como é possível. Pagodinho do Chris Martin. Aí foi quando estourou o Sambô. Eles nos imitaram, eles saíram na frente. Devia ter contado pra alguém antes, né? Não tivemos tanta sorte quanto eles, mas nós vamos chegar lá. Vamos ouvir mais uma então? Vamos ouvir mais uma. Meu gás acabou? Vamos ouvir, vamos fazer um Luiz Agora Américo, Luiz Américo, grande sambista aí também. Pra finalizar, a gente finaliza com rock na versão beleza. Eu já pedi, não pode sair daqui sem essa. Beleza, então simbora. Meu gás acabou, tem pouca comida, acabou o meu dinheiro. Pagamento tá longe, ainda não pintou o 13º. As pratinhas do Zé que ele juntou pra comprar a chuteira. Se o vale morar, vai dar pra inteirar a despesa da feira. E aqui estou pedindo carona pra ir trabalhar, pensando na nega, mãe do meu moleque, que nunca se queixa, está sempre a cantar. Seja lá o que Deus quiser. Pobre é esse sofrimento, recebe só vale no seu pagamento. Pobre é esse sofrimento, recebe só vale no seu pagamento. O dia de ontem somado ao de hoje é a mesma rotina. E pra disfarçar, minha distração é o boteco da esquina. Conversa fiada que não leva a nada, só pra distrair. A gente se cansa, depois vai pra casa jantar e dormir. E aqui estou pedindo carona pra ir trabalhar, pensando na nega, mãe do meu moleque, que nunca se queixa, está sempre a cantar. Seja lá o que Deus quiser. Pobre é esse sofrimento, recebe só vale no seu pagamento. Pobre é esse sofrimento, recebe só vale no seu pagamento. Boa demais. Década de 70. Samba é uma coisa, samba mesmo, é uma coisa boa demais, que conta, tem uma história, tem um conteúdo muito bom na música, né? Existe uma tem coisa... começo, meio e fim. É possível samba sem história? Não é jeito, possível. não é samba, né? Sempre, às vezes em alguns shows, as pessoas falam assim, qual que é a diferença de pagode e samba? Eu sempre fiquei intrigado com isso. Um dia, lá na casa do João, nós estudando, vamos pesquisar isso daí para saber responder. E na verdade, simplesmente, pagode é uma festa que tem samba. É onde vem os das negros, senzalas, os escravos se reuniam. Tipo, vai ter uma festa, então vai ter um pagode ali, sabe? Eles fazem uma roda de samba. Pagode e samba é a mesma coisa? Pagode é... Pagode... Tem um sertanejo também. Sim. Então, o pagode é meio que um derivado do samba. É um movimento. É o movimento, é o nome do movimento. É igual o forró. É igual forró. Sim. Tinha a placa for all, aí virou forró, né? O forró, o forró, ele não é um ritmo, ele é um movimento. Baião, né? Agora, passa pra gente então o telefone de contato de vocês, pra quem quiser contratar esse samba bom demais de vocês.
8133-5027. Tá aí no seu vídeo, 8133-5027. 5027. Pode achar a agenda também. Pode falar, agenda, pode gente, vocês vão estar. Nessa semana, quinta-feira no Café Nice, sexta-feira no Taberna do Ogro e sábado no Cerrado. Não, vamos Sábado à tarde. falar os locais, o dia e o horário, o pessoal tá lá. Então, quinta-feira, dia 21. Dia 21. Quinta-feira agora. 21 de junho, no Café Nice, a partir das 9 horas. Dia 22 no Taberna do Ogro, a partir das 23 horas. E dia 23 no Cerrado, a partir das 2 horas. Ó, a produção, prepara o cachê aí, viu que o negócio tá bom aqui. Tem muitas outras aí, mas a gente tá falando só essa semana. E nos acompanha também pelo Facebook, né? Cartola do Mussum, só que é Mussum com C cedilha. O pessoal colocou com 2 S. Mas isso com C cedilha. É com C cedilha. A pessoa vai trocar agora lá. O pessoal nesse momento, esquece. A gente não quer pagar direito autoral. E esse Mussum com C cedilha? Esse Mussum é o... Só uma explicação aqui também. O Mussum com C cedilha é um peixe cobra preto. E esse Mussum foi o apelido dado a Antônio Carlos pelo Grande Otelo, que é um grande artista. Ah, lá, agora ficou certo? Agora tá certinho. Aí, tá vendo? A produção aqui é rápida. Nos acompanhe pelo Facebook. Cartola do Mussum. Cartola do Mussum. Toda a nossa agenda tá lá. E com M no final. Tá ótimo, gente. Telefone aí, 8133-5027. E vocês correm por telefone para poder marcar um horário com eles, porque você viu que a agenda tá cheia. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Vamos fazer um rock no samba agora? Vamos lá. Boa noite, Robson. Boa noite, Mariana. Boa noite para você de casa. E não esquece, não. Semana que vem tem Sociedade Questão na segunda-feira com prêmios todas as segundas-feiras para você. É isso mesmo. Uma ótima semana para você. Até segunda-feira que vem com o apóstolo César Augusto aqui também. Super prêmios para você, tá? Uma ótima semana. E a gente termina com música. Cartola. Fazer um rock agora. No samba. Jumbo jet. It was the